Oi, turma, tudo bem? Eu vou falar sobre o texto de telejornalismo. Nós já falamos sobre texto na palestra com Luiz Boaventura, nós falamos sobre texto na palestra com a Lene Santos e nós falamos sobre texto na palestra com o João Azevedo, nas aulas que eles deram, né? E, claro, temos falado sobre texto desde que vocês começaram a trabalhar com audiovisual. Agora eu vou dar algumas outras dicas só para que vocês lembrem, relembrem e aprendam coisas novas também para aplicar nos telejornais que nós estamos fechando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, lembrando que toda terça-feira às 10 horas, com exceção de quando é feriado, nós temos o Telão ao vivo pelo Facebook da Rede Teia e que é uma coisa sensacional que nós estamos adorando conseguir fazer, né? Telejornal ao vivo. Então, escrever para a TV. A notícia em TV deve ser clara, concisa, objetiva e direta. Clara, concisa, objetiva e direta, todas as palavras caminham para o mesmo lugar, né? Quem assiste ao telejornal tem que entender de primeira o que é dito. O interesse do telespectador pela matéria acontece nos primeiros 30 segundos. Na TV, na internet, nos 5 segundos. Então, eu sempre falo isso para vocês, né? E vou repetir a vida inteira. O vídeo tem que começar em alta. Tem que começar com uma frase que a pessoa queira continuar assistindo. Ninguém fica assistindo a um vídeo ruim para lá no final esperar para ver se ele fica bom. Vocês não fazem isso, ninguém faz. Então, tem que começar a matéria muito bem. Escrever para a TV é uma tarefa que exige agilidade, criatividade, talento, excelente vocabulário e dedicação. Então, um texto de TV não se escreve rapidamente. Um texto de TV se escreve labutando, trabalhando, se dedicando e pensando muito e tendo criatividade. É um exercício. Dicas básicas, então. Essas dicas aqui são para a vida. Palavras simples. Se eu tenho duas palavras para falar uma mesma coisa, eu vou escolher a palavra mais simples, sempre. Entre automóvel e carro, qual é a mais simples? Claro que é carro, né? Embora todo mundo saiba o que é um automóvel, carro é uma palavra mais simples. E aqui bate também na questão de palavras mais curtas. Escolha a palavra mais simples e depois a mais curta. Então, entre automóvel e carro, além de carro ser mais simples, carro também é a mais curta. Porque tempo em televisão, se a gente economiza em palavras, a gente consegue dar mais informação. E vocês que estão tendo que fechar matérias que vocês acham dificílimas em 2 minutos e 30, pensem então quem fecha em 1 minuto. A economia de palavras e a clareza facilita que eu possa dar mais informação e que a informação fique mais fácil de ser compreendida. Frases curtas são mais fáceis de ser faladas pelo repórter e pelo apresentador, pela repórter e pela apresentadora também, e de ser compreendidas. Então, palavras simples, palavras curtas, frases curtas e texto objetivo. Fale a informação de forma clara e direta, sem rodeios, pensando que qualquer pessoa vai compreender. A Lene Santos nos falou uma coisa bem legal, né? Que a gente tem que escrever o texto pensando que uma pessoa entenda e pensando que você está escrevendo para um adolescente. Se o adolescente entender o que você escreveu, beleza, o teu texto está perfeito para televisão. Aqui só para a gente lembrar, né, que uma reportagem em televisão é formada por off, passagem sonora. Nós podemos ter vários offs. Nós, em geral, temos uma passagem. Vemos, sim, matérias de televisão com mais de uma passagem, mas uma passagem em geral é suficiente. E várias sonoras. Uma fonte normalmente é muito pouco. Por mais que seja uma reportagem sobre uma pessoa, é muito interessante ter pessoas, outras fontes que confirmem o que aquela pessoa está falando, que analisem o que aquela pessoa está falando. Então, não fechem reportagens com uma fonte apenas, né? A gente trabalha desde que vocês entraram na universidade com a questão de checar em 3 fontes e eu preciso ter várias vozes falando nas reportagens e, se vocês puderem, com diversidade de vozes, ter homens, ter mulheres, enfim, né? Ter pessoas de várias classes sociais, de vários níveis de instrução, enfim. Evitar abrir o VT com passagem. Vocês, ao assistir aos telejornais, vão observar que normalmente as reportagens não abrem com passagem, a não ser que seja uma reportagem performática. Então, tenta trabalhar um pouquinho esse padrão que vai ser legal para treinar. O texto deve ser entendido de primeira, não vou parar a matéria para voltar, eu tenho que entender. Se eu conseguir fazer com que o meu texto seja entendido de primeira, ok, tá sensacional. Então, não usem palavras complexas, não usem palavras difíceis, não usem palavras de texto que não seja coloquial. Reportagem costurando a informação. Se o off pode ser uma muleta, e eu já disse para vocês em aula, né, que muitas vezes a gente usa o off só porque a gente quer dar uma informação que a gente não trabalhou um pouquinho mais para ter uma fonte para falar,
serve principalmente para costurar informações. Quando bem escrito, cumpre seu papel de informar, mas é trabalhoso, eu deixo um exemplo aqui para vocês olharem. Então, o off, ele não deve ser uma muleta, ele pode ser uma muleta, mas é muito importante que ele seja usado para costurar informações. Então, que vocês deixem gancho e deixem deixas do off para sonora, tá? É bem importante que vocês pensem nisso. Então, as características de texto: frases curtas, uso de artigo, porque a gente fala usando artigo. A linguagem manchetada. Polícia prende não sei quem. Isso é texto de manchete. No texto, a gente vai contar o que aconteceu usando os artigos. E tentando trabalhar as frases com sujeito, verbo, predicado. Então, se cada frase vocês lembrarem disso aqui, vocês vão ver que é trabalhoso, mas que é interessante, porque vai ter um resultado interessante. A Vera Paternostro é autora do livro, que é um manual de telejornalismo chamado Texto na TV, tem na universidade, e tem também uma versão em PDF que circula aí pela internet. Ela se especializa em texto na TV e divide a experiência dela com a gente, de décadas de telejornalismo. Ela diz que só se faz TV com imagem, mas a palavra tem lugar garantido. O nosso desafio é descobrir como e quando usar a palavra. A imagem é parte da natureza da TV. Em telejornalismo, precisamos casar imagem e informação. Então, dizer o nome de uma pessoa, o governador fulano de tal, e mostrar a imagem de um parque, não dá. Usar a especialista fulana de tal e usar a imagem de uma casa, não dá. Tudo que eu citar, eu tenho que ter a imagem para complementar o que é dito na palavra. Tem que ser um casamento perfeito, mas sem redundância e sem repetição. A Lene também falou para a gente na aula dela que eu não posso ter uma cabeça da apresentadora falando uma informação e o off começar com aquela mesma informação falada daquele mesmo jeito, né? Então, sem repetição. Fala, mas fala diferente. Foi o que ela disse pra gente, né? Uma frase para guardar. Fala, mas fala diferente. E sem redundância. Então, naquelas matérias sobre feiras, dizer assim: aqui na feira é possível comprar coxinhas, entre a imagem de coxinhas. Brigadeiros, entre a imagem de brigadeiros. Refrigerantes, entre a imagem de refrigerantes. Não faz sentido. Quem assiste entende que aquilo é coxinha, que é refrigerante, que é brigadeiro. Eu vou usar uma outra informação para complementar. De repente, eu vou dizer que os preços dos salgadinhos e docinhos lá é 10% menor que nas panificadoras. E eu mostro as imagens dos salgadinhos. Então, eu tenho que permitir que o meu público também possa ver as imagens sem dar a impressão que eles não sabem que é a coisa que eu estou falando. Off mais passagem. Não há regra definida, mas a prática comum indica que os offs tomam a maior parte do VT. Portanto, o maior tempo da reportagem é dedicado a contar a notícia por meio da narração. A passagem precisa durar tempo suficiente para acreditar o repórter. Portanto, o mínimo deste texto é conter 2 frases da notícia. Não façam passagens curtas com uma frase apenas. Façam passagens com mais de uma frase. E contem as informações no off, mas sempre deixando gancho e deixando deixa para o que vai ser falado na passagem, para o que vai ser falado na sonora. As sonoras, que são as entrevistas, têm tempo máximo em reportagens factuais. Os manuais de redação falam em 20 segundos como limite das falas dos entrevistados. No entanto, se analisarmos as reportagens factuais do Jornal Nacional, por exemplo, podemos perceber que as sonoras dificilmente passam de 10 segundos, porque a gente pega o que tem de melhor, mais interessante para colocar na boca do entrevistado. É bem importante isso. Fonte. O que queremos da nossa fonte? Nós queremos que a nossa fonte, a pessoa que vai falar na nossa reportagem, tenha representatividade, ela não fale só do umbigo dela, só da opinião dela, a não ser que seja uma matéria sobre um personagem. Que ela fale a verdade dos fatos, que ela traga dados, que ela tenha provas para esses dados e que ela tenha referências para esses dados. Então, pensa bem na hora de escolher uma fonte. Eu preciso dizer de onde eu tirei, mostrar os dados, esses dados têm que ser comprovados, esses dados têm que ter referência e essa fonte tem que ter representatividade. Então, eu não vou escolher uma dermatologista para falar sobre se a luz artificial dá câncer de pele, se ela não estuda isso. Eu vou escolher a dermatologista que estude isso para falar. Tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e que eu vejo errado nas emissoras de TV. Existe uma diferença entre a fonte que não quis se identificar e a que não quis ser identificada. A que não quis se identificar eu não posso nem usar. Se a fonte veio dar uma informação para mim, mas ela não quis se identificar nem off para mim, por que eu vou confiar nela? Agora, a fonte que não quis ser identificada, ela não quis ser identificada na reportagem, mas eu sei quem ela é. E o repórter tem que saber quem ela é. Então é importante vocês pensarem nisso. Quando a gente usa uma fonte que a gente sabe quem é, mas que ela não vai ser identificada na matéria, ela não quis ser identificada.
A que não quis se identificar nem para mim, gente, eu não vou usá-la como fonte, eu vou usar o material dela para achar outras fontes que se identifiquem. A gente tem os regionalismos nos falares dos telejornais. Então, pensem que os telejornais podem ser locais, regionais, nacionais e internacionais. E as notícias e as fontes e as formas de falar serão relacionadas a isso, né? Os locais têm um tipo de informação, os regionais têm outro, os nacionais têm outro e as internacionais têm outros. Isso tem que se levar em consideração sempre que a gente vai fazer um produto. Quando a gente trabalha para o Canal Futura, a gente está trabalhando para um programa, para os programas que são nacionais. Então, eu não vou dar dados específicos dos meus telejornais locais, porque ninguém vai entender, tá? Essa é uma forma de pensar bem importante. Conflitos podem ser contados a partir do ponto de vista das vítimas ou dos algozes, se desenrolando para um desfecho sobre a solução ou não do mesmo. Narrativas longas não exigem necessariamente textos longos. Então, na hora de escrever, pensem de qual é o ponto de vista que vocês estão contando. Normalmente, quando tem vítima e quando tem o agressor, a gente vai contar do ponto de vista da vítima. A gente vai dar visibilidade à vítima, que foi quem sofreu, né? Pensem que quando eu vou contar uma história longa, eu não preciso ter um texto longo. A narrativa é longa, é complexa, mas eu vou ter textos curtos, com sonoras, com passagem, para eu dividir a forma de gravar. A redação do texto deve ser realizada concomitante à gravação de imagens e sonoras. Lá na hora que eu estou gravando as imagens sonoras, eu já vou construindo o meu texto. A gravação da passagem não deve ser realizada no início da produção na locação, a não ser em casos raros. Eu não tenho que ficar me preocupando com a passagem quando eu chego numa locação ou quando eu começo a fazer a minha produção. Eu preciso primeiro fazer toda a apuração, gravar as entrevistas para daí pensar, cabe uma passagem aqui. A não ser, claro, que esteja acontecendo alguma coisa importante, daí eu vou gravar a passagem naquele momento que a coisa está acontecendo. Ordem da produção. É preciso levantar informações e gravar as sonoras para gravar a passagem de forma a permitir a ela a coesão no texto. Os offs são escritos juntos da passagem, revisados e melhorados ao final da produção. Não deixem para escrever o texto também separado da passagem. Escrevam lá, sugestão de cabeça, escrevam os offs, escreva a passagem e veja se tudo deu certo antes de sair da locação. Porque senão depois você pode precisar de uma imagem que você não tem como voltar. O repórter é o autor, né? A repórter é a autora. A repórter tem a liberdade de decidir como será construída a reportagem. É ela quem decide qual informação abre o texto, qual fecha, bem como em que momento são incluídas as falas das entrevistadas. Pensem nisso. A responsabilidade é do texto, é da jornalista e também o bônus de receber elogios, enfim, de ver uma transformação social pelo texto também. Oralidade. No caso das reportagens de gaveta, há tempo para produzir o texto com calma, claro. Agora, no caso das reportagens factuais, eu não tenho essa calma toda. Então, quando vocês estão trabalhando para nós aqui, vocês têm uma semana para fechar uma matéria normalmente, né? A não ser que vocês estejam trabalhando com algo muito factual. Há a possibilidade de rever imagens e passagens e repensar como serão incluídas no texto final. É importante tentar ser criativa, aproveitar boas imagens, tentar inovar na forma de contar a notícia. Então, eu corri um pouquinho, galera, mas eu acho que vocês podem parar, podem reler, podem revisar o que eu falei. E o que eu tentei trabalhar é assim, na hora de fazer o texto para reportagem, na hora de fazer o texto para a cabeça, não façam correndo. Pensem, reflitam, comparem o texto da cabeça com o texto do primeiro off, comparem o texto do off com o texto da cabeça, com o texto que será falado pela fonte, com a passagem. Façam isso com calma. Eu não falei ali, não escrevi sobre teaser. O teaser, que é aquele texto que destaca uma fala do entrevistado ou do repórter dentro da escalada do telejornal, dentro da manchete, ele não pode repetir, não pode o apresentador entrar falando assim. Começa a campanha eleitoral em Curitiba com 16 candidatos. E daí no teaser entra a repórter dizendo assim, 16 candidatos concorrem à Prefeitura de Curitiba. Hello? Não pode entrar a mesma coisa, o que eu posso fazer é assim. O apresentador vai falar assim, a apresentadora vai falar, começa a campanha eleitoral em Curitiba com 16 candidatos a prefeito. E aí no teaser vai dizer assim, temos, agora eu estou meio perdida, temos 3 mulheres candidatas, sendo que uma delas é uma mulher trans. Pronto, complementou, tá? Então é isso que a gente tem que trabalhar, não pode ter repetição, beleza? Então, assim, bastante coisa eu sei, eu vou deixar a aula para vocês olharem também. E na aula tem uma série de exercícios que eu quero que vocês façam. Eu não vou trabalhar com exercícios aqui, porque eu preciso que vocês parem, pensem, refaçam. Tem coisa que eu peço para reescrever, então voltem lá para o PDF, tá bom? Um beijo, então, a todas e a todas, a todas e a todos.
e a gente vai trabalhando para fazer melhores reportagens e cada vez mais interessantes para quem está assistindo a gente. Lembrando que o Tela 1 ao vivo é feito sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã, com exceção de feriados até o final aqui do semestre. Beijo, tchau, tchau.